Bom dia, queridos. O Neilo, quando me ligou, convidando, desde já eu agradeço o convite, a confiança. Agradeço também a receptividade que eu tive hoje. Alguns amigos que eu revi, outros que eu conheci. Prova de que o tema é oportuno, né? Também a equipe técnica, né? Que cheguei cedo aí, Eduardo, Diácono Daniel, então, enfim, tantos que colaboram aí e nos ajudaram. Vou esperar que já está ali. Eu perguntei, algum tema específico, especial? Ele disse, não, você fica à vontade. Então, é por minha conta e risco. Amor ao próximo. Queridos, ele poderia ser exposto aqui de várias maneiras, né? Poderíamos falar do amor ao próximo dentro da família, na igreja, onde nós trabalhamos, clubes que participamos, etc., colégios, faculdades, enfim. Sobre isso, eu vou, e quero já desde já dizer que não é assim. Quando eu te traz um tema para a igreja desse, evangelização, santificação, inúmeros que nós temos, não quer dizer que a igreja não trabalhe. É a primeira vez que eu venho aqui, e eu tenho certeza que tem ministérios na igreja que, do que eu vou falar, trabalham. Então, não pensem, quando a gente traz sobre evangelização, quando a gente vai falar sobre evangelização, que a igreja não evangeliza, não é isso. São temas que, de vez em quando, aqueles que dirigem, pastores que estão aqui à frente, vez por outra, eles têm que trazer, né? Para que a igreja relembre esses assuntos. Eu acho que eu desliguei. Mas estão ouvindo bem aí? Quem está... Eu vou tentar falar nesse tom de voz para que os que estão atrás... Está ouvindo bem? Tá bom. Passar aqui o controle, então daqui eu irei controlar nossa apresentação. Então o tema que eu escolhi para trazer para hoje é amor ao próximo, né? Se os irmãos já quiserem, vai estar transcrito aqui, mas o nosso texto básico está em Lucas 10, de 25 a 37. Na minha versão... Está transcrito. Mas vamos lá. Está dando para enxergar bem o slide? Está um pouco escuro, é a claridade da... Mas vou tentar ajudá-los. Na nossa introdução, esse jornalista, já falecido há alguns anos, para os mais antigos aqui, relembram dele, vão lembrar, Joelmi Betting, né? Trabalhou por muitos anos aí no jornalismo, né? Os mais antigos vão lembrar. Quando ele diz assim, para o homem, quando ele escreveu isso, foi antes do século 21, tá? Eu vou tentar ser bem didático, mas caso alguém queira em algum momento, como o Neilo falou, fiquem à vontade de fazer alguma pergunta. Eu procuro ser o mais didático possível para que possamos atingir a todos, no conhecimento, no entendimento. Mas o jornalista Joelmi Betting, quando ele escreveu, foi antes do século 21, ou seja, hoje estamos em 2016, então até 2000, ele escreveu isso aí por volta da década de 90. Ele quer dizer o quê? Né? Não vão estar lendo aí, mas que para o homem, quando fala homem, homem e mulher, antes do século 20, ele cita 3 coisas. Então talvez não consigam. Eu só vou pedir para depois, essa água aqui, se eu precisar, posso usar. Tá. Ele cita 3 coisas, queridos. Antes disso, eu ouvi aqui, na oração, teve um irmão que também veio falar aqui sobre um projeto. Me ajudem aí, para que eu não esqueça. Eles citaram em algum momento próximo, tá? Então está dentro do que nós vamos falar hoje.
Teve a oração da irmã, se não me engano, em algum momento ela cita. Eu acompanho assim razoavelmente, mas percebi. E o irmão que veio aqui falar sobre um projeto também, que ele estava pedindo ajuda, tem isso aí, também ele cita o próximo, tá? Então não estou sozinho nesse pensamento, tá? Vamos lá. Ele cita 3 coisas que ele perguntando, digamos que o irmão aqui fosse da década do século XVIII para XIX. O que o jornalista quer dizer é que ele faz 3 perguntas. Ponto A, que não saiu ali, o B e o C. Mas ele diz, perguntando para alguém, vamos lembrar, lá para antes do século, final do século XIX para XX. O homem será capaz de construir uma nave, eu vou dizer com minhas palavras aqui o que está ali. O homem será capaz de construir uma nave, um foguete, um avião e chegar até a Lua? Se situem séculos atrás, tá? Século XVIII para XIX. É uma pergunta. A segunda que ele faz aí no ponto B, o homem poderá inventar algum objeto pequeno, capaz de armazenar centenas e milhares de informações? Antes de eu chegar no ponto, na letra C, todas essas duas entenderam bem? Chegar à Lua e construir um objeto. Eu tenho um pendrive aí que não tem tanto espaço assim, mas, né, um pendrive hoje, 16 GB, hoje cabem muitas informações. Vocês imaginem o que a NASA tem. Foi isso que ele quis dizer. Entenderam bem até aí? Tudo bem? Essas duas coisas, chegar à Lua, numa nave, e construir um objeto capaz de armazenar centenas e milhares de informações. E o ponto, a letra C, é que a humanidade, ele vai chegar a um ponto, eu vou resumir um pouco ali, vai chegar a um ponto que vamos acabar com os problemas sociais, amenizar a miséria no mundo. Então vamos ver que a igreja, digamos que a igreja estivesse nesse período, o que cada um aqui iria responder? O que você responderia das 3 que seria capaz de chegarmos? A, B e C. Vamos situar naquele período, não? Não hoje. O que você responderia que seria mais fácil conseguirmos? A B? Alguém discorda? A C? Quem mais? A C. Queridos, para o homem daquele período, obrigado aí pelas respostas, sua opinião, aqui tudo vale. Eu também ficaria com a C se eu estivesse naquele momento. Porque para o homem daquele período, esses 2 pontos primeiros aí seriam impossível. Hoje não. Estamos vendo em 2016 que tudo isso é possível. Só o que você responderiam, a maioria aqui, que seria o ponto C, não chegamos ainda. É nisso que nós vamos tratar um pouco hoje. Até aí, tudo bem? Que o jornalista Joelmir Betkin, ele cita isso aí na década de 90. Eu tenho já há algum tempo isso, guardei para o momento oportuno. Nós vamos tratar aqui, irmão, nesses minutos, que vamos falar com a igreja, em 2 pontos. O segundo é um pouco mais longo. Esse primeiro, a missão social da igreja. Eu falo da igreja, somos nós, né? Quando se fala assim, igreja, somos nós. É minorar as injustiças sociais. Quer dizer que a igreja deve diminuir, né, as injustiças sociais que acontecem. Tá um pouco, vai estar ruim, mas eu vou ajudá-los. Tem algumas imagens aí, percebem que estamos no inverno ainda, né? Um mês e pouco para trás aí, castigando muito o sul, extremo sul, o sudeste do país, principalmente, né? E os irmãos percebem aí nos jornais, Jornal Nacional, etc., muitas entidades, muitas associações, muitas igrejas nas ruas fazendo alguma coisa, né? Entregando cobertores, alimentos, campanhas do cobertor. Perceberam isso aí? Esses dias, nos últimos 2 meses? Sim. Alimentos, cobertores.
Isso está aí no nosso ponto 1, que a igreja deve resgatar, ou sempre tem em mente que devemos diminuir essas injustiças. Aqui é já finalizando o ponto 1. Aí eu vou responder o que alguns poderiam me perguntar agora. Adilton, ele disse que eu iria me apresentar, eu sou diácono em disponibilidade. Alguns aqui hoje me chamaram de pastor, presbítero, diácono. Até aí tudo bem, acho que a gente... eu me sinto honrado. Meu pai é pastor, eu tenho um irmão de sangue que é pastor. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana em Higienópolis. E teólogo de formação. Então não fico longe do pastorado aí, mas um pouco distante. O que eu disse há pouco, que alguns irmãos aqui poderiam me perguntar agora, tá, Adilton, e o que eu poderia fazer? Aí eu cito aqui 3 exemplos, vocês podem ter outros para me ajudar, mas 3 exemplos de que a igreja não está omissa, não pode ser omissa, e ela deve estar sempre relembrando, sempre pensando e sempre fazendo. Eu trouxe 3, que não vai dar para talvez enxergarem bem, mas os 2 primeiros lá em cima, para quem consegue perceber, são orfanato, creche de crianças, né? Tem muitos orfanatos aí. Eu fui professor da rede estadual durante alguns anos, e eu tive um aluno que ele foi criado no orfanato até os 18 anos. Ninguém chegou lá para adotá-lo. Quando chegam à maioridade, eles têm que sair, procurar algum local para ir. Ele chegava para mim, professor, eu não sei para onde eu vou. Né? Porque alguém, até os 18 anos dele, ele foi entregue no orfanato criança, bebê, e até os 18 anos estava lá. Depois, casa de repouso, como hoje é chamada, asilo, um termo usado aí mais um pouco, alguns anos atrás. Casa de repouso. Eu posso falar isso com propriedade, que minha esposa já trabalha há alguns anos, gerenciando uma casa de repouso. E os grupos de igreja que de vez em quando, podemos passar aí no dia tal, dia das mães, etc., cantar, falar alguma coisa, eles vão lá, elas se sentem assim, é algo para elas muito bom, né? Então eu falo sempre para elas, as igrejas pecam um pouco nisso de esquecerem que tem idosos que são abandonados pelos familiares, as famílias entregam ali, os filhos aparecem na primeira semana, segundo mês, depois nunca mais, muitos deles não aparecem. Então, elas são carentes disso. E o terceiro, que hoje as igrejas, quando eu falo assim, as igrejas, não estou falando daqui, como eu disse no início, tá, irmãos? Eu sou do tempo que, na minha juventude, nós visitávamos penitenciárias, cadeias, né? Hoje, é muito complicado, e as igrejas muitas vezes não têm feito isso. Algumas denominações, ainda bem, estão lá todos os domingos nessas penitenciárias, e têm convertido pessoas, né? Aliás, pessoas têm se convertido, né? Não a igreja tem convertido as pessoas. Pessoas têm se convertido ao Evangelho, né? Graças a Deus. Então, o terceiro está ali, ficou um pouco claro, mas é numa penitenciária, cadeia pública. Até aí, irmãos, tudo bem? Pois não? Nem todos. Nem todos? Orfanato, recebe a igreja evangélica. Nós já fizemos agendamento há tempos atrás, foi agendado e tudo, e recusaram a nossa visita. Eu concordo. Eu sei que existe, mas ainda existem algumas que não aceitam. Então vamos pensar nesse ponto daquelas que estão ainda aceitando, tá? Mas, de qualquer forma, está correto, irmão. Como tem também orfanatos que podem não aceitar, né, casa de repouso, isso é normal. Mas ainda existem aquelas que aceitam. O ponto 2, queridos, tá, como eu disse aí, Lucas 10, de 25 a 37, é um texto bastante conhecido, eu acho que é bastante conhecido da igreja, que fala da parábola do bom samaritano. Eu não trarei nenhuma novidade aqui, talvez na parte de ilustração, um conhecimento maior. Eu espero que os irmãos saiam daqui hoje, dizendo assim, eu aprendi isso da parábola do bom samaritano.
Porque todo estudo que nós ouvimos, aprendemos alguma coisa diferente. Essa é a nossa intenção. Que saiam daqui aprendendo um pouco mais sobre essa parábola. Quando ouvimos no mundo aí afora, parábola do bom... ele é um bom samaritano. O que é que quer dizer um bom samaritano? Quando dizem assim, é porque fez alguma coisa boa, né? Bom samaritano. Mas no final dessa explanação, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Eu vou ler com calma. Tem algumas partes aí que eu friso, que nós vamos falar no slide seguinte. Quem quiser acompanhar aqui, a minha é revista e atualizada. Quem quiser ler na sua versão, mas está transcrito daqui da minha versão. Que diz assim, queridos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Nós vamos parando um pouco para que os irmãos entendam bem o texto. Como eu disse, eu sou bem didático. Intérprete da lei. Quem seria hoje, nos nossos dias, o intérprete da lei? Quem? Advogados, promotores, juízes. Esses estudaram para entender as leis. Obrigado aí pela ajuda. Os nossos dias seriam esses. Naquele tempo, o período ali, era o que entendia as leis, né? Judaicas, as leis civis. Então, esse intérprete da lei, ele chega para Jesus, pergunta, né? Para pôr Jesus à prova, quer dizer o quê? Testar. Ver se ele estava ali Jesus naquele período, bem conhecido por todos, e as coisas se espalham para testar Jesus, para testar seus conhecimentos. Porque para ele, de repente, chegou, não, Jesus é um homem sábio, é um homem que tem conhecimento. Esse intérprete da lei, ele chega para Jesus, como diz aqui o texto, para pôr Jesus à prova, para examinar Jesus. E pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Me lembre aí da oração da irmã, do irmão ali que fala sobre próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeste corretamente, ele diz, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ou seja, a pergunta dele é sobre a vida eterna. Faze isto e viverás. Amarás a Deus e amarás o próximo. Esses dois mandamentos nós conhecemos bem, né? Não vamos falar aqui dos 10 mandamentos lá do Velho Testamento. Nos dias de Cristo, ele resume a lei profética: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. É nesse texto aqui que nos vamos basear. Ele, porém, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, depois aqui mais adiante eu trago, que é uma parábola, sobre esses personagens que estão nesse texto de Lucas 10, de 25 a 37, para que os irmãos, para aquele que não sabia ainda, como eu disse no início, saia daqui com esse aprendizado. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, que depois de tudo lhe roubarem e o deixarem quase semi-morto, deixou aquele homem quase morto, causaram muitos ferimentos, deixaram o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. O que é passar de largo? Ser indiferente. Passou e nem Deu bola.
insensível. O que mais, irmãos? Passar de largo. O que significa? Desviou, passou de longe. Ignorou. Passava de como se fosse nos nossos dias. Naqueles dias as estradas talvez fossem de outra forma, mas hoje, calçada de um lado, calçada de outro. Às vezes não fazemos isso, vamos para o outro lado. Calçada para calçada nos nossos dias, né? O que mais, irmãos? O sacerdote, ele vê aquele homem caído e passa de largo. É o texto que está aqui em Lucas 10, 25 a 37. Semelhantemente, ou seja, da mesma forma, passa o que em seguida? Levita. Primeiro passa o sacerdote, que nós vamos ver o que significa, passa de largo. Logo em seguida passa um levita. Também ele para e ajuda? Não. Também passa de largo. Olha lá, bem no final ali. Semelhantemente, um levita que descia, passa de largo. Mas dá para ver alguma coisa? Como é que está aí? Eu aqui está mais ou menos, né? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-lhe, pensou-lhe os ferimentos. Pensou-lhe, quer dizer assim, cuidou dos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, que era o medicamento daquela época. Não tinha água oxigenada, metiolate, rifocina. Era o daquela época. E levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu àquele hospedeiro e disse: se alguma coisa lhe faltar a mais, eu tu indenizarei quando voltares. 1 denário, irmãos, naquele período, era como se fosse hoje um dia de serviço, um dia numa hospedaria, num hotel, numa pousada, com a sua alimentação inclusa. 1 denário era que naquele período ali, nos dias de Cristo, a um trabalhador, encanador, eletricista, bombeiro, que pagava, uma diarista, era essa equivalente a isso. Ele paga 2 denários, 2 dias estão garantidos. Ele, de repente, era um viajante, estava ali e disse: quando eu voltar, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei. No final aqui, no verso 36, Jesus pergunta ao intérprete da lei: qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntando para ele. Responde o intérprete da lei, já no verso 37, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse a ele: vai tu e procede de igual modo. Aqui eu vou trazer agora para os irmãos, está ali, intérprete da lei, está no nosso dicionário. Pessoa que interpreta, pessoa que serve de língua ou intermediário para fazer compreender indivíduos que falam de idiomas diferentes. Próximo, que está perto, a pouca distância, vizinho. Samaritano, de ou pertencente ou relativo a Samaria. Relativo ou pertencente a um grupo híbrido que se estabeleceu nesta região e que os israelitas, prestem atenção, se recusaram a admitir como membro de seu povo. Novo dicionário Aurélio. Está lá no dicionário Aurélio. Ou seja, preste atenção, na parábola, Jesus, os sujeitos ali, sacerdote, levita, samaritano. Sacerdote e levita, vão ver agora no próximo, o que significava no Velho Testamento, de cada um. Até aqui tudo bem? Parábola.
Quando as parábolas que tem na Bíblia, irmãos, ela quer dizer isso aqui. Geralmente uma história curta ou comparação baseada em fatos verdadeiros, com o fim de ensinar lições a respeito do reino de Deus, ou de sabedoria ou moral. Sacerdote, lembra o primeiro que passa com aquele homem semi-morto e passa de largo? Descendente de Arão, separado para servir como oficiante no culto, realizado primeiro no tabernáculo e depois no templo. O sacerdote era mediador entre Deus e o seu povo, oferecendo sacrifícios e orando em seu favor. Ou seja, no Velho Testamento vocês vão encontrar muitas vezes a citação do sacerdote. Né? Percebam o grau de importância desse religioso. Logo em seguida, a irmã falou ali, o levita, membro da tribo de Levi. Os levitas ajudaram os sacerdotes no serviço do tabernáculo. Tem lá Números 3, 5, 13, depois no templo. Então, esses dois primeiros que passam e veem aquele homem caído semi-morto, eram religiosos. Né? Samaritano. Naquele anterior, era do dicionário Aurélio. Esse aqui é do dicionário bíblico. Pessoa nascida em Samaria. Israelitas, percebem que no dicionário de Aurélio, ele já diz que os israelitas não aceitaram, por ser um povo de raça mestiça, híbrido. O que está no dicionário, no nosso dicionário, pessoa nascida em Samaria. Israelitas e samaritanos não se davam por causa da diferença de raça, religião e costumes. Esse está no nosso dicionário da Bíblia de Almeida. Essas figuras são atuais. Como eu falo em parábola, ela pode ser uma história verdadeira ou para ensino de moral. Cada parábola, nós vamos entender que foi uma história verdadeira. Né? Aí eu peguei algumas fotos dos locais. Quando se fala descia de Jerusalém para Jericó, segundo o que eu pesquisei, é uma descida mesmo, irmãos. Hoje nós temos estradas, que talvez tenha aqui, não sei se deu para colocar, que vão de Jerusalém, a média de 24 quilômetros de distância de uma para a outra, pelo que eu também pesquisei. Então o caminho é realmente uma descida. Aquele homem descendo, foi atacado por salteadores, roubaram, deixaram ali. Vamos entender então, né, que essa parábola, ela tem muito... Talvez não dê para enxergar, mas aí é para a região de Samaria. Ou seja, todos que estão naquela região de Samaria são samaritanos. Tá? Hoje tem hospital samaritano, tem muitas coisas vinculadas a samaritano. Mas vamos até o final para a gente... Palestina nos tempos de Jesus. Não sei se deu para ver muito bem. Mas também a região da Judéia, Samaria... Lembram lá até os confins da terra, que citam essa parte sobre a evangelização? Está dando para ler? Mas vamos aqui só no final. Esse último ponto ali. Os poucos que ficaram, depois de todas essas guerras, invasões, se misturaram aos povos importados no local dos estrangeiros. E o resultado foi o surgimento dos samaritanos. Ou seja, depois de todas essas guerras, por volta do ano 700 e poucos antes de Cristo, naquela região ali, muitos fugiram, muitos foram mortos, e sobrou parte de cada mistura de vários povos. Por isso, os israelitas, até nos nossos dias, em pleno 2016, não aceitam os samaritanos como povo de uma raça pura, como eles dizem. Né? Então, foi devido a essa mistura depois dessas guerras. Né? Ali está ali, não dá para ver bem, mas é de Jerusalém para Jericó. São cidades próximas, né? Como eu disse, por volta de 24 quilômetros de distância uma da outra. A parábola do bom samaritano foi dada para ilustrar o importantíssimo mandamento da lei.
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesta importante parábola, aprendemos que, aí tem 3 pontos aí, que Jesus nos ensina um importante princípio da ética humanitária. O próximo pode ser uma pessoa inteiramente desconhecida. Se vocês pegarem o dicionário Aurélio, próximo quer dizer aquele que está próximo, vizinho. Literalmente, a irmã aqui está próxima de mim. O que Cristo quer dizer? E nesse próximo aqui, ele não quer dizer que próximos são todos vocês que fazem parte da mesma igreja, aqui nesse local, que são próximos uns dos outros, porque já se conhecem, estão próximos literalmente. Como esse ponto primeiro aí eu cito, que o próximo pode ser uma pessoa desconhecida, concordam comigo? Porque na parábola do bom samaritano, esse samaritano que ajuda um homem, que a Bíblia nos cita, de que raça que era, de que região que era, um homem, só diz lá, que foi assaltado, bateram nele, roubaram tudo e deixaram quase morto. Esse homem que ajuda é um samaritano. Então, esse ponto primeiro aí quer dizer, eu estou trazendo para os irmãos, que próximo pode ser uma pessoa que nós nunca vimos, uma pessoa desconhecida. Concordam comigo? Tá, até aí tudo bem? Ele fala assim, ajudar, como disseram aqui os irmãos, ajudar o próximo, né, naquela arrecadação, ajudar o próximo é algo que a gente não, alguém que a gente não conhece, ou alguns que a gente já conhece. O ponto 2, que o próximo pode ser de uma raça diferente, até mesmo rejeitada ou desprezada. Próximo pode ser uma pessoa de outra região, até mesmo conhecida como herética. Próximo não significa meramente a pessoa que mora perto, mas qualquer um que entremos em contato. Foi o que eu acabei de dizer, minhas palavras aqui. Queridos, aí agora essa parte da parábola, aqui eu vou citar alguns exemplos de 2 personalidades que eu trago aqui de olho no relógio, para que não avance o tempo, de 2 personalidades que até onde eu conheço, até onde eu sei, não são cristãos de nenhuma igreja evangélica. Mas citam, que eu vou citar, vou dar sublinhado, a palavra próximo. Tá? Voltando um pouco à parábola, eu gostaria de dizer aos irmãos que não vamos generalizar que todos os sacerdotes, todos os levitas, não têm amor ao próximo. Tá? Não vamos generalizar também que todos os samaritanos ajudam, que têm amor ao próximo. Concordam comigo? Então, nós vamos encontrar hoje religiosos que não têm amor ao próximo. Vamos encontrar, sim. Não deveríamos. Vamos encontrar crentes que não têm amor ao próximo? Vamos encontrar. Não deveria. Vamos encontrar samaritanos que não têm amor ao próximo? Vamos encontrar também. Que não ajudam, que também passariam de largo. Vamos encontrar. O que eu entendi, estudando essa parábola, é que Cristo quer dizer, naquele momento que ele conta, que ele fala para esse intérprete da lei, não precisamos ser religiosos para amar o próximo. Da mesma forma, ele quer dizer, ele usa a figura do samaritano de uma raça mista. Cristo não pegou ali o samaritano assim ao acaso, não. Ele mostra para aquele intérprete da lei que ele usa uma pessoa que é rejeitada, era rejeitada naquele tempo, naquele período, até os dias de hoje. Então Cristo usa uma pessoa que é rejeitada pelos israelitas para amar aquele homem ali caído. Ele socorre, leva para uma hospedaria e paga ali a hospedagem dele, os medicamentos, etc. Percebem isso? Que ele usa os 2 religiosos que para aquele período do Velho Testamento eram bem respeitados. Não sou eu que estou dizendo, podem ir lá no Velho Testamento. Quantas vezes no templo, somente o sacerdote entrava. 2 figuras religiosas de muita importância na Bíblia, sacerdote e levita. E Cristo usa na parábola que eles passam de largo com aquele homem e usam um samaritano de uma raça, como eu disse, mista,
mais que isso ocorre. Aí sou eu que estou dizendo, por minha conta e risco. Como eu já disse. Existem religiosos, independente de denominação, independente se sejam católicos apostólicos romanos ou católicos apostólicos universais, que somos nós somos católicos, apostólicos universais. O romano é o católico que a gente normalmente cita, né? Existem pessoas religiosas dessas duas e de outras que estão ajudando o próximo? Existem. Existem pessoas como o samaritano que não estão ajudando? Existem. Então vamos deixar claro, não vamos generalizar, mas entendo o que Cristo nos ensina com essa parábola. Que eu não preciso ser teólogo para amar o próximo. Vocês não precisam ser membros, presbíteros, diáconos, pastores. Não, nós temos a obrigação de amar o próximo. Né? Aquele que é um religioso, que conhece a Bíblia e que não ama o próximo, vamos reconsiderar. Da mesma forma, irmãos, se vocês vão procurar na Bíblia sobre os samaritanos, vocês vão perceber que em um determinado momento eles rejeitaram a entrada de Cristo em uma aldeia. Percebe então que eles também não são todos eles que amam o próximo? Eles rejeitaram a entrada de Cristo em uma aldeia deles. E também nos dias de hoje, nem todos eles, pegar assim, todos que estão ali na região de Samaria, samaritanos, todos eles amam o próximo? Não. Né? Vamos entender bem o que Cristo nos quer dizer. Então eu vou citar aí duas personalidades. Deixa eu só me situar aqui, Neilo. 10h47. À vontade, não. Tá. Isso já é um pouco mais antigo do que nos dias de hoje, mas acontece a mesma coisa. Políticos de um partido qualquer, né, perceberam aí não vamos entrar em política aqui, mas perceberam os deputados ali, naquela votação, se ia ter impeachment ou não, é mais ou menos essa figura que eu trago aqui. Políticos de um partido qualquer comemoram uma vitória qualquer, de uma eleição qualquer. Né? E logo abaixo, cada vez mais... Bom, tem o jeito que nós estamos vendo hoje. Isso aqui eu já tenho alguns anos atrás, essa figura. Mas nos dias de hoje, da mesma forma. Né? Vaidades políticas, etc. As bolsas de valores comemoram o seu momento, etc, etc. Ricos cada vez mais ricos. Enquanto isso, do outro lado do extremo, a vã espera por qualquer resto, migalha ou sobra. Nós temos um só planeta, como diz aí o slide, dois mundos distintos, distantes. Né? De um lado, o consumo desenfreado, e de outro, nada para consumir. A África continua, houve melhoras, mas continua do mesmo jeito. Já entramos na década de 90, aqueles atores políticos, eu vou contribuir com tanto, mas continua do mesmo jeito, uma miséria total. De um lado, né, essa separação de abismos. Aí essas duas personalidades, como eu disse, pelo que até onde eu sei, não são membros de nenhuma igreja, etc., mas citam o próximo. E têm atitudes, não quero dizer que outros não tiveram, ou que não têm, ou que nós não teremos. Mas são exemplos de pessoas que estão... um que eu sei que fumava, que lá é o segundo. Fuma, não sei se até hoje, que é o Bob Dylan. Mas a Angelina Jolie, até onde eu sei, ela não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas que lutou por causas humanitárias. Né? Uma atriz americana, norte-americana, alguém lembra de alguns filmes dela? Sim, Angelina Jolie. Mas ela cita, como eu vou sublinhar aqui, ela foi eleita aí, uns anos atrás, né? Como vocês vão ver aí, há pouco, ela passou muito tempo nessa causa humanitária ali na África, né? E ficou até doente, quase perde a audição, com a malária, etc. Né? Mas eu quero até, não vou ler tudo, mas cito algumas coisas. Eu fiquei um pouco fã do que ela fez, do que ela cita. E ela cita sobre o próximo, como eu disse aqui, alguns irmãos citaram. E essas pessoas que não são religiosos, eles pensam no próximo. Né?
Ali foram alguns... ela foi embaixadora da boa vontade das Nações Unidas e tem percorrido ainda diversos países. Alguns, Costa Rica, Índia, Paquistão, Líbano, Sudão, Tailândia, Sri Lanka, Tanzânia, Equador, Namíbia, Camboja, Serra Leoa, entre outros. Então, o que ela diz aqui nessa parte aqui de baixo: alcançar o próximo me conduziu a uma vida de significado. Ela recebeu várias premiações, né? E também diz: porém, o amor, a solidariedade, a generosidade e a compaixão são estes bens eternos que para sempre acompanharão aqueles que se manifestam. Aqui é o outro que para também os mais antigos, eu não sou dessa época, mas ouvi muito e tive assim alguns CDs, talvez aí os da década de 70, 60, 70, 80, tenho ouvido um pouco sobre Bob Dylan. Que também é um personagem que, até onde eu sei, não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas com essa letra dessa música que ele fez na década de 60, que era um momento conturbado de todo mundo. Aí vocês percebam o seguinte: na década de 60, o que ele escreve acontece nos dias de hoje, em pleno século XXI, em pleno 2016. Né? Eu excluí alguns porque é um pouco longo, mas então lá, ele jovem, na década de 60, com 21 anos de idade, ele compôs esse Blowing in the Wind. Né? Tempo conturbados, guerras eclodindo, preconceitos raciais. Lembram lá Martin Luther King, Estados Unidos, um pouco no Brasil, menos do que lá. Conflitos sociais, violência, desamor. Isso em 62. Hoje melhorou, acontece, está pior? Piorou? Então pensei que eu que estivesse, nossa, mais de 50 anos atrás, sei lá, e as coisas melhoraram, não existe mais isso, desamor, violência, conflitos sociais. No Brasil nós temos, todo mundo nós temos. Até aí tudo bem, irmãos? Aí está o que ele diz lá: e por tratar de temas atemporais, ou seja, independente da década de 40, 50, 60, esses assuntos eles continuam atuais nos nossos dias. Lembram lá do Jeremy Bentham no início? Que se ele perguntasse para aquele homem do século 17 e 18, ele diria que os conflitos sociais, a fome, a miséria, e isso iríamos resolver. Menos chegar à Lua e menos criar um objeto capaz de conter centenas e milhares de informações. Isso ele está falando aqui da década de 60. Hoje, 2016, continuando do mesmo jeito. Se os irmãos forem um pouco mais adiante, 700 anos antes de Cristo, o profeta Amós foi um lutador extremo contra as injustiças sociais. 700 anos antes de Cristo. Amós, aqueles profetas menores, foi um dos, muito fã dele, foi estudioso do livro dele. Então percebam, o que eu quero dizer também, irmãos, é que assim, se sairmos agora às ruas, nós não vamos resolver. Mas, por minha conta e risco, eu digo, não vamos resolver. Mas vamos amenizar. Quer dizer o quê? Diminuir os problemas sociais. Não podemos nos acovardarmos, né? Cruzarmos nossos braços. Essa é a letra da música dele. Alguém já ouviu Bob Dylan? Os mais... Só eu, gente, que vou fazer 40 e poucos anos. Assim. Não precisa nós ter essa experiência. A Bíblia, Cristo diz, nesse mundo tereis aflição. Sim. Então, eu acho que é o mais lógico seguir a palavra de Deus. Porque isso aí para nós, muitas vezes, não é significado, é balela.
Então não entendi, quer dizer o quê? Que... Isso aí é colocado de acordo com a vontade do homem, para ele se aparecer no status, nada mais passa além disso. Não, eu acho Agora, que não. biblicamente, acho que é o ensinamento menor que nós temos. Eu acho que ele está querendo falar, as palavras do Bob Dylan não é uma realidade, é uma balela. Entendi. Eu entendi isso. Tá. Então vamos lá. Quantas estradas um homem precisa percorrer antes que venha a ser chamado de homem? Está na letra dele. Vamos ao final. Aqui é a estrofe. Final aqui. E quantas vezes pode um homem virar sua cabeça e fingir simplesmente que não vê? Texto que nós lemos, Lucas 10, de 25 a 37. Aqueles homens fingiram que não estavam vendo? Ou eu estou enganado? Né? Então, estou fazendo um comparativo, querido irmão. Que é assim. Nessa letra, eu podia citar vários exemplos. Como eu citei. A gente pode ter um vizinho passando necessidade. Sim. E a gente finge que não está vendo. Sim. Isso você não está amando o próximo. Vizinho, familiar. Exatamente. Né? Eu falei no início que esse assunto, ele leva a vários. Amor ao próximo dentro da família. Nos vizinhos, que muitas vezes quem mora em apartamento... Está com a porta fechada. Lá eu tenho 3 vizinhos, são 4 em cada andar. Às vezes você não ama, não quer amar ao próximo, porque o seu vizinho que está ali há 20 anos, ou quem mora em casa, o vizinho de parede ali, esse assunto ele vai longe. Né? Então assim, o que eu estou querendo, eu trago para cá a parte do amor ao próximo, aqueles que estão à mercê da sociedade, aqueles que estão aí fora. Eu duvido que alguém tenha vindo para cá hoje, independente de zona sul, leste, oeste, norte. Eu duvido. Se alguém percebeu, veio de ônibus, carro, trem, metrô, navio, avião, não vou exagerar, né? Mas eu duvido que se alguém olhou um pouco pela sua janela do trem, do metrô, do carro, do ônibus, se não viu algo estranho nas calçadas por aí. Eu acho que a maioria aqui deve ter visto. Se não viram, não estavam atentos. Se não viram, ou às vezes nós olhamos fazendo de conta que não quer, ou queremos não ver. Ou eu estou errado, irmãos? Não. Pois não, presbítero Neilo. Às vezes acaba virando rotina. Não, já está na paisagem, vamos dizer assim. Ela faz parte. Nada é diferente mais. Acostumamos a ver aquilo. É tão comum que às vezes você acaba passando. Faz parte da paisagem, vamos dizer assim. Está correto. Não chama mais atenção. Há poucos E dias, aí entra naquilo que você falou, né? O tema ele é muito longo, uma coisa vai chamar a outra. há poucos dias, não sei se o senhor assistiu no noticiário, que eles estavam dando cobertores e eles largaram um monte de cobertores. O senhor assistiu isso? Ele descarta. Aí o que virou rotina, a turma passava lá, via aquilo, o pessoal sem cobertor, os cobertores lá, ninguém nem estava se preocupando. Entendi. Virou a mesma paisagem. Também assisti, que não vou muito, assim, não dou muito, a três jornalistas que se disfarçaram, a quem assistiu. Eles fazem isso de vez em quando, o Gugu Liberato já fez há muito tempo atrás. Eles fazem isso de vez em quando. Para o quê? Para estar ali na pele e sentir o que aqueles ali sentem. Né? Eles saem dali uma experiência que eu garanto para vocês, jamais eles vão esquecer. Independentemente se fizerem alguma coisa ou não. Eles não vão esquecer, aquilo ali vai ficar marcado. E o que aconteceu, só um instantinho, irmã. O que aconteceu ali, quando eles se disfarçam, né, caracterizados, etc. Quem é que ajuda quando eles estão ali com frio? Os próprios moradores de rua que estão ali. Que a maioria, um ou outro, ali no centro de São Paulo, quando eles estavam, uma pessoa, uma mulher, uma moça com frio, que é a repórter lá da TV Record, e um repórter também com frio, um rapaz, ele para e abre, tira o casaco dele e dá. Eu assisti, não tem um mês e pouco atrás. Né? Muitas vezes a gente pensa nessas pessoas, a gente pensa que elas só querem, às vezes elas querem comida, às vezes
que você doe do seu tempo, não que eu faça isso, gente, é que você doe 5 minutos do seu tempo para ouvir o que elas têm para te falar. Sim. E é exatamente o que nós não damos. É mais fácil nós tirarmos a nossa roupa do corpo e dar, do que a gente sentar e Parar essa correria do dia a dia, infelizmente, é um caso assim a ser estudado. Pois não. A gente tem um filho que não mora aqui. E essa semana ele me ligou. Mãe, estou passando na avenida. Aí eu vou dar uma paradinha, que ele está mais ou menos 8 anos que está lá, nunca viu um mendigo. Parece que tem um mendigo sentado ali, eu vou parar para ver quem é. Entendi. Então, isso chama atenção quando nunca tem. Quando tem, passa despercebido, porque a gente vê a cada Ela faz parte ali do nosso dia a dia. E outra coisa que eu acho, que nós temos muito, assim, a mania de julgar os outros. Aí tu pega a pessoa e diz, é vagabundo, não quer trabalhar, está sem saber de problema das pessoas também. Eu acho que ele tem que ajudar sem perguntar. Quer comprar droga com dinheiro que você vai dar, né? Tem. Quer dizer, tem que procurar saber. A gente tem que ir com muita calma nesses momentos assim para evitar Aí a de... gente vira o levita, não o samaritano. Né? Verdade. Então, assim, é o que eu ia falar, o julgamento, né? Mas cabe a nós demonstrar o amor, né? Porque muitas vezes a gente já vai com o julgamento. Eu vou ajudar essa pessoa vai comprar droga, vai comprar bebida, esse negócio todo. Eu me lembro que uma vez vi uma pessoa chorando e fui ajudar a pessoa, né? No centro da cidade e tal. E aí eu perguntei o que você tem, está precisando de alguma coisa? Ele falou, estou com fome, né? Aí você quer um café com leite? Ele falou, quero. Aí quando eu levei ele no bar para pagar o café com leite de fome, o pessoal me recriminou. Você vai pagar isso aí, vai passar mal, vai vomitar. Então assim, o primeiro passo é o amor, né? Não cabe a nós julgar se a pessoa vai fazer aquilo ou você tem que, quando você realmente doa alguma coisa, tem que doar como se você estivesse, né, doando e esquecer o resto. Se a pessoa fez, por exemplo, se você doa para alguém, ajuda uma pessoa e a pessoa chega no momento seguinte, faz uma coisa errada com o dinheiro que você deu, alguma coisa que você deu, não cabe a você, né? Certo. Então, mas o que hoje eu sinto no mundo de hoje realmente é isso aí, é o pré-julgamento. Então ele fala assim, senão eu já ajudei uma pessoa ali e tal. Não cabe isso. Se você se sentir no coração realmente tem que ajudar, né? E nós temos que ajudar, você não pensar depois se você foi enganado ou não, né? Sim, fazer sua parte. Exatamente. Então assim, hoje o amor, infelizmente o amor está se esfriando muito, né, nas nossas vidas. Desamor tinha ali sobre o... Primeiramente é o julgamento. Às vezes só quer um abraço, só quer um ouvido, né? Que ele possa falar e você possa ouvir, né? Segunda-feira que eu fui visitar, tem uma senhora lá, nem sei. Ela Tá só bom aí pra queria você. contar a história dela e eu estava ali para ouvir, para depois orar por ela. Verdade. Só que o irmão pediu a palavra. Sim, acho que até nesse campo, acho bastante interessante, até pelas ideias que foram postas, ajudar ao próximo é um dever nosso, mas às vezes a gente não sabe ajudar ao próximo. Nós achamos o que ele precisa, deduzimos o que ele precisa. Foi citado há pouco, eles pegam o cobertor e jogam fora. Mas não todos, né? Não todos, claro. Porque às vezes, eu estava tendo uma conversa um dia desses, às vezes esfriou, tem um grupo de várias pessoas que vão lá e levam vários cobertores. Mas eu não tenho o que comer. Mas eu gostaria de conversar. Então a gente deduz o que eles precisam. Não existe uma ação conjunta, por exemplo, que seria o ideal, o estado de arte, de saber, olha, eles estão precisando de comer, eles estão precisando de agasalhos, mas eles precisam também ser inseridos na sociedade. Sim. Eu preciso ajudá-los a não dar o peixe, a ensinar a pescar, a dar uma oportunidade. Então Certo. é muito mais complexa. Esse problema social é bem complexo. Exato, mas eu acho que o ajudar ao próximo, o primeiro ponto parte da saber a necessidade do próximo. Aquele caso aí que foi citado da parábola, ele precisava ser cuidado. Então não adiantava chegar lá e ler um livro para ele. Eu preciso de que cure minhas feridas. Interpretar o que está acontecendo, né? Exato, para então poder ajudar o próximo mediante sua necessidade. Do que você falou, não, tem uma ONG que também... Você sabe que tiveram alguns casos de morte de pessoas que morreram por causa do frio, né? Aqui no estado de São Paulo. Né? Algumas pessoas morreram de frio. E essas coisas não podemos nunca generalizar. Aquele que recusou um cobertor, mas ele estava ali ao efeito de droga, de bebida, né? Que é uma droga também. Né? Mas muitos aceitam. Né? Muitos dividem, como foi o caso daquela reportagem. Eles dividem, como você aparece lá precisando, eles dão. Eles têm ali para dar. Né? Você cita também, teve uma ONG, também apareceu num desses jornais aí,
rapazes novos, etc., que estavam ali. Ele diz claramente, a nossa ONG, ela vai lá, ajuda, mas principalmente para ouvir, né? Precisaria ser uma ação conjunta de tudo. Mas enquanto não tem ainda nos nossos organismos municipais, estaduais e federais, eu acho que cabe a nós, conhecedores da verdade, fazermos alguma coisa. Uma coisa que eu não posso admitir é cruzarmos os braços, achando assim que alguém está lá fazendo, mas nunca é demais, né? Sempre vai haver uma necessidade de que grupos... E eu digo mais para os irmãos aqui, porque tenho aqui 60 pessoas. Nem todos estão preparados para esse tipo de ministério. Eu digo com causa própria de ter participado já de algumas organizações dessa. De você subir em favela, de você ver a pessoa que não tem um pão para comer, né? Nem todos aqui estão preparados. Eu acho que cada um no seu ministério. Desculpa o irmão, nome? Cláudio. Se o irmão Cláudio tem o dom do ministério de música, que faça. Se a irmã Valquíria tem um dom para o ministério social, que faça. Não adianta sairmos agora, é a mesma coisa da evangelização. Nem todos estamos preparados. Nem todos temos como chegar a falar a alguém sobre o evangelho. Não são todos preparados assim. Da mesma forma o ministério social. Eu garanto para vocês, se saírem todos aqui agora procurando nas redondezas alguma coisa para ajudar, eu vou conseguir talvez, mas a irmã Valquíria talvez tenha uma dificuldade. Isso são para poucos, cada um no seu ministério. Ministério de criança que faça, ministério de música que faça, cada um no seu ministério, irmãos. Então, vamos entender assim, que é difícil, você tem que estar preparado psicologicamente. Não é fácil você ir lá agora na São João, embaixo do viaduto ali, e começar a percorrer ali perto da estação Marechal Deodoro, seguir ali pelo meio, procurando o que fazer. Tem gente que não consegue, tá? Para aqui da coisa, antes que tem 10 minutos, né, para o final aqui. O senhor conheceu aquele rapaz que não tinha os braços nem as pernas? Que ele ficava na Praça Sé? Sim, vi algumas vezes. O senhor conheceu? Vi algumas vezes. Todo mundo dava esmola para ele, né? O senhor sabe o que ele tem? Tem uma mansão aqui em Itaquera, perto do Asilo dos Velhos. Tem escola. E ninguém entra na casa dele. Ele é poderoso. Se vive sentado só de esmola. Muitas vezes ele fica com medo de ver a esmola passar de pessoa. Se eu conhecer outro que ficava estendido ali na ladeira Porto Geral, pedindo esmola. Ele tinha uma... Eu acho que existem pessoas que têm essa... Não vamos, meu irmão... Você pode generalizar. Vamos com calma. Não vamos... Só um instantinho, por favor. Até para você dar esmola, você precisa pensar para quem você está dando. Tá, só um instantinho, por favor. Eu tenho 10 minutos aqui para o meu encerramento. Eu sei que aqui, se abrisse aqui para todos falar, desse a sua opinião, não sairíamos daqui hoje, agora pela manhã. Mas eu queria dizer sobre isso, irmãos, para que a gente possa finalizar aqui, desde já agradecendo a participação de todos, mas que assim, não vamos generalizar, né? Eu parto do princípio que eu tenho que fazer a minha parte, né? Nós temos vários exemplos negativos, de várias pessoas que estão nas ruas, de igreja, etc. Temos vários exemplos, Temos exemplos positivos de pessoas que estão lutando por essas causas? Temos. Vamos partir do princípio que é por esses que estão lutando por essa causa que vamos junto com eles, né? Que exemplos negativos, irmãos? Nós vamos ter em vários assuntos da nossa... ou 700 anos antes de Cristo, nos dias de hoje. De pessoas que não fazem nada pela sociedade. Temos. Pessoas que estão aproveitando o momento para arrecadar dinheiro? Tem, mas tem pessoas que estão morrendo de fome, que estão morrendo de frio, que não tem onde ter um cobertor. Tem? Ou eu estou vendo errado? Tem. Que fazem com segundas intenções. Também, mas tem os que fazem com boas intenções. É nesses que temos que nos dar as mãos, tá? Então vamos partir disso. Vamos procurar aqueles que estão... 30 segundos, meu irmão, porque eu tenho que finalizar aqui. 1 Timóteo 4, ninguém despreza a publicidade, pelo contrário.
contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na cruz. Então, o irmão está falando, vamos olhar o lado positivo. Sim. Se a gente for ficar pensando no lado negativo, nós não vamos fazer nada, irmãos. Tá claro aí? Deixa eu finalizar aqui. Ele diz lá, até que possa ouvir o lamento do próximo. É o Bob Dylan falando na década de 60. Eu teria, está aí a foto dele, nos dias, mais ou menos nos dias atuais. Aqui teria, como já está no final, engraçado que ele tem a música, é porque não saiu aí, mas a música é muito bonita. A música dessa letra. O que eu finalizo aqui dizendo, tem as fotos dos animais que estão amando as outras raças. Vai dar para ler aí o que está abaixo, mas eu citei para ilustrar, né? Sapo dá carona para um ratinho, macaco com cachorro. Os animais irracionais estão amando também, né? Nós que somos racionais, temos que citar exemplos. Gato com pássaro, gatinha fêmea toma conta de 3 pintinhos, né? Enfim, tem vários aí. Se tivéssemos mais tempo, eu citei só para os irmãos perceberem que uma leoa caminha tranquila pela floresta ao lado de um filhote de ônix, lá na África, né? Animais, cachorro com um leão, gato com cachorro, enfim. Eu fui pegando, aí tem isso aí de um atropelamento desse cachorro, é uma coisa assim mais linda do mundo, o que esse cachorro faz por um que foi atropelado. Não sei se você deve ter recebido aí, uns 10 anos atrás, esses slides, né? Um cachorro morto, e ele está ali, amou a raça dele, ao próximo, né? Aí tem outro que é de um pássaro, e também foi atropelado, e o pássaro lá na China, ele para ali ao lado e não sai dali enquanto não retiram. Ele tenta empurrar, tirar daquele local perigoso. São animais irracionais, pássaros amando os seus semelhantes, né? Enfim, aí no final, também não vou ter tempo, mas tem lá os Big Brothers, que o Pedro Bial cita muito, meus heróis, etc. Eu fui muito contra isso, que meus heróis, para mim, são esses aí, que não vai dar tempo ler tudo, mas são médicos sem fronteiras, que estão lá na África morrendo, no Afeganistão, esses são os heróis, né? Então, quando eu escuto aquilo lá do Big Brother, meus heróis estão na casa, para mim não são heróis coisa nenhuma, é a minha opinião. Heróis são esses, que estão nas ruas, fazendo o seu trabalho, morrendo pela causa, né? Infelizmente, está aqui no final, talvez em outra oportunidade, aqui no Brasil também, né? Enfim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas aí, caso não tenha entendido da forma que eu gostaria, né? Mas a oportunidade para mim, aí eu pergunto, quem são os seus heróis? Cada um que tem os seus. Os meus são esses que estão lutando por uma causa melhor, por uma vida melhor. Para finalizar mesmo, essa foto para mim, dessas duas crianças, não sei se está dando para ver aí, um cachorrinho que caiu no córrego aí, eles dão as mãos, os dois, correndo o risco de morte, de caírem ali, se afogarem, mas eles vão lá e fazem aquilo ali com o braço, com a sacola. Não sei se alguém já viu essa reportagem, essas fotos. Ele segura ali na patinha do cachorro, puxa, né, e salva aquele cachorro, né? Eu agradeço o convite e espero que tenha sido oportuno, que os irmãos tenham saído aqui com conhecimento maior sobre a parábola do bom samaritano e que Deus nos ajude a que possamos a não esmorecer, a não ter esses exemplos negativos e cruzarmos os nossos braços e procurarmos aqueles que são exemplos de vida, de ação, e assim possamos nos juntar a eles. Deus nos ajude. Obrigada pela palavra. Amém. É isso mesmo, né? Se nós não fizermos, né? Se eu convidar o presbítero Cláudio que viesse à frente, Dilton, nós vamos estar orando pela sua vida, pela vida da família. Dilton, a esposa, 2 filhas, né, muito queridas, já, por favor, venha. A Dilton. Eu, para nome, sou horrível.
Vamos orar então. Ok. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra que recebemos e como devemos amar ao nosso próprio. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa manhã. Agradecemos, Senhor Deus, pelo irmão Adilton que trouxe a sua palavra, Senhor. Agradecemos por sua vida, por sua família. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, incomodando os nossos corações para que, de fato, possamos reconhecer quem é o nosso próximo e termos a atitude de ajudar, Pai. Que possamos viver o Teu Evangelho. A começar de mim, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós nesse sentido e nos abençoando, para que possamos, Senhor Deus, sermos e nos encontrarmos como servos fiéis a Ti. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço, pedindo ainda para que esteja conosco durante este dia e preparando os nossos corações para o culto, logo mais à noite, para que continuemos a adorar o Teu santo nome. Em nome de Jesus te peço e agradeço com perdão pelos meus pecados. Amém, Pai.